E já estamos de volta com o programa Impressão aqui pela TV Assembleia, Novos Caminhos para você. E hoje entrevistando Dalmo Oliveira da Silva, que publicou recentemente o livro Anotações sobre Discurso no Release Difusionista, Linguagem Crítica e Tecnológica no Jornalismo. Dalmo, até um tempo atrás, a assessoria de imprensa tinha à disposição o jornal impresso, tem a questão da TV, tem a questão do rádio. Mas hoje uma coisa muito interessante que é a internet com as redes de relacionamentos. Hoje como é que a assessoria, o assessor tem se comportado com essa nova ferramenta? Pois bem, a internet ela veio realmente facilitar a vida dos jornalistas principalmente e também facilita muito o trabalho na assessoria de comunicação. Tanto do ponto de vista de você interagir com o seu assessorado, né? Pesquisando a vida dele ou dados da empresa, por exemplo, mas também na interação com a mídia propriamente dita e com a sociedade. Hoje em dia, no caso da Embrapa, por exemplo, se usa muito as redes sociais, né, principalmente Facebook e Twitter, né, afora o uso convencional de internet com os e-mails, e também tem as páginas, os sites, onde a empresa ela mesma produz e distribui sua informação. Então, hoje, se você quiser uma informação sobre caprinos, por exemplo, a Embrapa Caprinos, que fica em Sobral, ela tem uma página com muito material sobre isso e facilita a vida de qualquer pessoa que queira escrever e pesquisar sobre caprinocultura, por exemplo. Então, cada centro, hoje a empresa tem mais de 40 unidades de pesquisa espalhadas por todo o país, né? E cada uma delas tem uma página de internet e cada uma delas tem assessoria de imprensa e de comunicação para facilitar esse meio de campo aí com a mídia, com a imprensa de um modo geral. São páginas feitas ou atualizadas todos os dias? Todos os dias praticamente. Agora tem um diferencial na divulgação científica que eu aponto nesse livro, é que a comunicação científica, o jornalismo científico, ele tem um tempo um pouco diferente das notícias comuns, né? Uma pesquisa científica, para ela ficar pronta, ela demora aí, hoje, em torno de 3, 4, 5 anos. É um público mais selecionado. É um público mais selecionado e você tem que esperar a pesquisa ficar pronta, né? Então, você pode ir divulgando aos poucos, dizendo as etapas em que aquela pesquisa, aquele estudo está sendo feito. Por exemplo, está na fase laboratória, você pode estar divulgando que no laboratório está sendo feito isso e aquilo. Mas o final, o resultado da pesquisa, ela demora um pouco, então nós não temos notícias muito rápidas assim. As nossas notícias, elas dependem do resultado dessas pesquisas, né? E aí tem um certo tempo. Agora, como a empresa produz muito, são muitos cientistas produzindo ao mesmo tempo, você acaba tendo quase que diariamente uma novidade e uma notícia. Nesse livro eu consegui encontrar 3 modalidades de divulgação que a Embrapa prioriza. Primeiro, a divulgação de eventos. A empresa produz muitos eventos na área científica, tecnológica, e ela divulga os eventos. Então a Embrapa está fazendo isso, está lançando aquilo. O chefe está numa viagem para tal país, está recebendo a visita de determinado grupo de pesquisadores. Então tem uma grande demanda por notícias sobre os eventos da própria empresa ou de eventos de que ela participa pelo país afora, né? A outra modalidade é mais institucional, releases que falam do que a Embrapa está fazendo do ponto de vista organizativo, por exemplo. Como ela se organiza, as parcerias que ela tem feito com outros ministérios, com outras instituições. Então, esse é uma outra fonte de notícias, uma outra temática de notícias que esse tipo de empresa tem gerado para o noticiário cotidiano, principalmente dessa área de divulgação rural, agropecuária e científica, né? E a terceira modalidade, Eri, é justamente a modalidade que mais me interessa na hora de fazer o livro, que é o que eu chamo aí de release tecnológico ou release científico,
que aí é um texto um pouco mais elaborado, mais cuidadoso, que esse release, esse texto, ele vai dar conta da pesquisa em si. Há um padrão de tamanho desses textos? Não. O release, de um modo geral, precisa ser um texto curto, porque ele não é uma matéria acabada para jornal, para revista. Ele é apenas uma sugestão de matéria que nós mandamos para outros jornalistas. Então, o jornalista recebe o release na redação e ele vê as informações que estão ali e dali ele tiraria o que mais interessa, dependendo do meio de comunicação em que ele está atuando. Mas geralmente aí varia entre, no máximo, aí 2 laudas, usando um pouco o termo que nós usamos ainda nas redações, de 2 páginas digitadas, né, mais ou menos num padrão comum de laudas aí, que a redação costuma usar. Agora, o release científico e tecnológico, ele, além dele atender a essa exiguidade de espaço e de tempo também, mas ele precisa ser um pouco mais profundo e tocar em pontos da pesquisa, né? E muitos pesquisadores dessa área levam em conta que o trabalho que o jornalista faz dentro de uma empresa de pesquisa é um trabalho também de educação científica. Aliás, eles chamam de alfabetização científica, que é um pouco de você ensinar as pessoas, através do jornalismo, determinados conceitos de várias ciências, né? Então, por exemplo, numa empresa agronômica como essa, você precisa estar explicando ao leitor o que significa, por exemplo, o processo de enxertia, que é um processo de você cortar a planta, enxertar uma outra planta nela, quer dizer, tem uma técnica atrás disso, e todo esse linguajar é um linguajar que a gente toma emprestado do discurso dos cientistas, não é o nosso discurso, a gente está usando o discurso técnico, colocando no nosso texto e tentando transformar aquela comunicação numa comunicação mais palatável, mais fácil de ser entendida por quem vai ler aquela notícia sobre, por exemplo, melhoramento de manga, melhoramento da mangueira, ou no nosso caso aqui em Campina Grande, o melhoramento do algodoeiro. Como é que os cientistas chegaram às variedades de algodão colorido, por exemplo? Você explicar esse processo num texto curto, relativamente curto, é um desafio que não é relativamente fácil, mas que ao longo do tempo você vai pegando as manhas, os macetes, e se você tiver um bom interlocutor, se você tiver um cientista, um pesquisador que entenda essa necessidade de você simplificar as coisas, aí você consegue fazer realmente um texto atrativo e o seu texto consegue sair mais fácil na mídia e na imprensa de um modo geral. Então a intenção do livro é mostrar esse desafio, né, e como o jornalista enfrenta essas barreiras na hora de traduzir o texto da ciência para o texto do jornal, por exemplo, para o texto da televisão ou do rádio ou até mesmo da internet. Tem toda uma reelaboração do discurso, né? Eu trabalhei muito com análise de discurso, que é uma disciplina, que é uma teoria que a gente toma emprestado da linguística, para entender como é que é feita essa tradução, essa recolocação de um texto, de um significado que na linguagem dos cientistas tem uma conotação, mas aqui na linguagem da mídia ele pode ter um outro entendimento e existe todo um processo de transposição do discurso, né, e do texto de um campo para outro campo. Muito bem. Seu livro foi publicado pela editora Ideia, não é isso? Foi. E ele é direcionado para jornalistas, para assessores de imprensa e para quem mais? Então, a ideia inicial era essa. Quando a dissertação ficou pronta, eu já estava intencionado de transformá-lo em livro. Mas na universidade existe até as próprias universidades costumam publicar algumas dissertações que conseguem um conceito final muito alto. Você precisa tirar um A+, por exemplo, e além disso, a banca que examina o seu trabalho tem que recomendar o seu trabalho final, o seu resultado para publicação.
Se não fizer isso, aí você não tem as facilidades de publicar, por exemplo, pela universidade, pela editora da UFPE, que no meu caso eu fiz em Pernambuco. Ah, você fez essa dissertação na Universidade Federal de Pernambuco. Ah, legal. Mas, apesar da nota ter sido boa, mas eu não consegui a recomendação de publicação naquele momento, mas eu fiquei ainda com a intenção de transformar o meu esforço, né, acadêmico e de pesquisa em um livro. E aí eu comecei a procurar apoios e coisa e tal, mas felizmente agora eu consegui concretizar. Então o livro tem essa intencionalidade. A minha ideia é que a minha dissertação não ficasse guardada numa estante lá na universidade ou em algum site da internet lá, porque a versão original eu também publiquei em PDF, então ela está disponível no site da Universidade Federal de Pernambuco, mas eu queria transformar em livro porque eu considero o livro ainda um instrumento de disseminação, um instrumento social importante, e eu gostaria de ver meu trabalho, né, distribuído e que pudesse ser acessado de forma mais fácil e mais prazerosa. É diferente você ler um livro, manusear um livro, guardar ele lá para consultar depois e coisa e tal. Então o livro ainda tem uma função importante na nossa cultura, na nossa sociedade, e aí eu comecei a buscar, a viabilizar esse projeto que saiu pela editora Ideia, né? Então, ele tem um público bem direcionado, os colegas jornalistas, de modo geral, os jornalistas que têm interesse em ciência, em tecnologia, em divulgação de ciência e de tecnologia, tá certo? Os acadêmicos, os estudantes que estão fazendo comunicação, de modo geral, mas jornalismo especialmente, e também relações públicas. Eu acho que interessa ao aluno de comunicação ter uma noção de como é trabalhar numa assessoria de imprensa, numa empresa de pesquisa e coisa e tal. Eu acho que serve para esse público também. E como eu te disse, alguns pesquisadores e divulgadores dessa área aí, principalmente da questão rural e agropecuária. E onde o livro pode ser encontrado? Então, eu deixei alguns exemplares disponíveis para venda na Livraria do Luiz, aqui onde a gente está fazendo essa entrevista. Agradecer ao pessoal, né? É um lugar aconchegante, né? Aqui no centro, na 1817, uma livraria de referência também para o autor paraibano, de um modo geral, o autor pessoense, e para o leitor também aqui da cidade. Então, aqui na Livraria do Luiz, vou deixar alguns exemplares e também deixei lá no Sebo Cultural, em Heriberto, que fica ali na Avenida Tabajara, aqui também em João Pessoa. Mas eu pretendo fazer lançamentos futuros nos próximos meses aí na cidade de Campina Grande, né, onde está a sede da Embrapa, onde eu trabalho, né, e também na cidade de Guarabira, já que eu sou filho natural de Guarabira, pretendo também fazer um lançamento lá na Rainha do Brejo e deixar em algumas livrarias dessas duas cidades também. Ok, muito obrigado, Dalmo, pelo estar aqui no nosso programa, pela entrevista. Nós agradecemos muito. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Ok. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.